Salve, salve, Santista Depressivo de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui quem fala é o Enciclopédia William Carvalho. Desde já peço para que se inscreva no Santos Depressivo, rumo a 100 mil inscritos. Voltou o vlog a todo vapor. Continuamos aqui firme e forte com a análise pré e pós-jogo. Algumas dentro em loco lá na Vila Belmiro ou fora de casa lá. Ainda tem alguns vlogs para sair. Se possível, se inscreva no Falando de Santos FC também, onde conta histórias do Santos, tem análise tática lá com imagens, algumas notícias importantes. Notícias ainda dou preferência aqui no Santos Depressivo. Algumas que eu preciso dar, na minha opinião, um comentário a mais pro torcedor. Aí a gente coloca lá também. Mas o principal é histórias do Santos, live pós-jogo. Quando vou na Vila, faço assim que chego em casa. Vamos falar aqui pré-jogo Santos e Fortaleza, 7 horas da noite nesta quinta-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro. Jogo na Vila Belmiro. Antes de começar a análise, vamos ao histórico dos confrontos. Santos e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro são 17 jogos, 6 vitórias do Santos, 9 empates e 2 vitórias do Fortaleza apenas. Na Vila Belmiro, local do jogo, são 5 jogos, 1 vitória do Santos, 4 empates e nenhuma vitória do Fortaleza. Tranquilo, galera? E essa vitória do Santos na Vila, se eu não me engano, foi em 2003, cara. Veio na memória aqui agora. O Santos goleou Fortaleza. Eu lembro que se não me engano foi no sábado à tarde. Eu lembro de ter assistido esse jogo na Record. Um jogo assim... É difícil. Sim, é um jogo difícil. Mas... por exemplo, comparado ao primeiro turno, onde o Fortaleza estava embalado, muito embalado, eu diria, o Fortaleza daquele jogo para esse, ele caiu absurdamente de rendimento, né? Eles, na minha opinião, assim, bem sincero, o Fortaleza só tá no G4 ali porque muitos dos times de boa qualidade técnica tem outros campeonatos, outros interesses, né? Fora o brasileiro, que foi Copa do Brasil, Libertadores. Então não focou tanto no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Fortaleza criou uma gordura ali, ele conseguiu sustentar. Se não, por exemplo, na vaga direta assim, ele não estaria. Poderia estar até na zona ali de classificação da pré-Libertadores. Mas o Fortaleza, além do ótimo primeiro turno, contou com essa sorte rara em campeonatos brasileiros. Ele contou com essa sorte rara aí. Por isso eles têm até grandes chances de... provavelmente deve ir de forma direta para a Libertadores. Mas o Fortaleza do segundo turno é totalmente diferente do Fortaleza do primeiro turno. Não consegue ter mais o mesmo rendimento. Era um time que cedia poucos contra-ataques. No clássico contra o Fortaleza, por exemplo, no mínimo 6 chances claras de gol do Ceará. Eu não estou inventando aqui. Foi 4-0, uns 3 gols de contra-ataque, fora os 3, 4 que o Fortaleza acabou errando. Então é uma grande oportunidade para o Santos. Visto que o Santos, até em casa, o Santos não sai para cima do adversário, o Santos do Carille. Ficar atento com a bola aérea do time do Fortaleza, né? Tem o Tinga ali, o Tite, o Robson, sabem usar bem esse artifício. Portanto, o Santos tem que ficar atento.
Carille não inventar, né? Pelo amor de Deus, nesse jogo aí, quando você tem um time horroroso igual o do Santos, qual menos você. A gente já sabe que não tem opção, não tem nada, o time é ruim, é difícil. A gente sabe tudo isso. Sabendo tudo disso que a gente sabe, você ficar improvisando é pior ainda, amigo. Então, Zanocelo, Felipe Jonathan ali, né? Sem inventar. Qualquer coisa, se o Lucas Braga não jogar, coloca o Moraes lá. Sem invenção. Marinho e Tardellis. O Marcos Guilherme, para mim, nesse jogo seria banco. Só joga de titular. Caso o Lucas Braga e o Marinho não tiver 100%. Mas acredito que o Marinho jogue tranquilo contra o Fortaleza. Saiu até a informação do Ricardo Martins, né? Que o Marinho pediu sim para jogar o clássico, mas a diretoria e comissão técnica achou melhor poupar ele para o clássico, para que ele tivesse e vai estar 100% contra o Fortaleza, visto que não constou lesão, né, nos exames que ele fez. Se foi certo ou não, na minha opinião, pelo menos no segundo tempo ele tinha que ter jogado. Mas que jogue e decida aí contra o Fortaleza. Se prepararam o cara para jogar para esse jogo, então tem que resolver, amigo. Não tem conversa. O jogo é de extrema importância. Talvez o jogo mais importante nem do século, da nossa história, né? Para que não manche a nossa história, né? Que a gente faça 45 pontos. Eu tinha receio de 45 pontos não ser salvação exata, mas eu estava analisando, por exemplo, o Bahia tem muito confronto direto, né? O Atlético Goianiense também. E a tabela do Juventude é muito traiçoeira. Portanto, eu acredito que talvez o Bahia chegue a 45 pontos, mas ainda acho difícil. Juventude, Atlético Goianiense e o Grêmio podem até se salvar, mas não acredito que cheguem a 45 pontos, visto a tabela que eles têm. Por isso que eu ressalto aqui a importância do Santos vencer o Fortaleza na quinta-feira. Você, torcedor, é fundamental para isso. Nessa campanha de arrancada que o Santos deu, todos os jogos, nítido o papel do torcedor. Até quando perdeu no clássico contra o Palmeiras, eu falei que a gente ganhou do Bragantino. Assim que o juiz apitou o final do jogo contra o Palmeiras, onde o natural era o estádio todinho vaiar o time, xingar o jogador, a torcida começou a cantar mais alto ainda para os jogadores, músicas para o Santos, para o jogador, para o time. Ali a gente já ganhou do Bragantino, né? Eu não quis falar aqui nas lives, no pré-jogo, para não zicar, né, mano? Que eu sou supersticioso. Mas com meus amigos, com meu pai, eu comentei. Falei, pô, tenho certeza que a gente ganha do Bragantino só pelo final do jogo contra o Palmeiras, onde perdeu, que a torcida fez ali. Surreal. Sem contar jogos contra o Grêmio, contra o Fluminense, onde o torcedor foi fundamental. Quinta-feira vamos encher a Vila, galera. É o jogo do alívio, na minha opinião, em caso de vitória. Não vai ser fácil, mas nenhum jogo foi, né? Nessa reta final não tem jogo fácil, amigo. Quem assistiu Bahia e Cuiabá, por exemplo, um jogo onde a imprensa contando vitória certa do Bahia, o Cuiabá deitou e rolou no Bahia. Se não fosse a arbitragem, o Cuiabá teria ganhado de 2-0 do Bahia, por exemplo. Então não tem jogo fácil. Você é fundamental, torcedor. É o nosso camisa 10 nesse jogo. Vai à Vila Belmiro. Quem tem condições, quem pode ir. Incentive, apoie o Peixão. Rumo a mais uma vitória. Até porque, né, o Santos vai ser julgado aí pelo torcedor que atirou a baqueta no juiz. Pode ser que o Santos consiga um efeito suspensivo ou mude
a norma que o Santos vai ser julgado, né? Em vez de ser de 1 a 10 jogos, o Santos pode pegar somente uma multa. Mas pode ser também que ele pegue o jogo contra o Cuiabá sem torcida, né? Então esse jogo, como já foi comercializado o ingresso, o STJD não pode punir o Santos nesse jogo contra o Fortaleza. Então é o jogo chave, cara, não tem outro. Esse é o jogo. Vai à Vila, compareça e desde já aqui, meu, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Quinta-feira, igual a gente costuma falar, né? Quinta-feira é com nós. É com nós, torcedor. Você é o cara para esse jogo. Tamo junto. Vai à Vila.